Gente, eu vou contar aqui uma história que, tipo, como eu traumatizei um menino que tem uns 3 anos, parecia para mim mais velho que eu. Então, vocês estão a ver aquelas coisas assim, tipo, fofocas do Brasil? Vocês estão a ver aquelas coisas, tipo, que é assim, um pau e depois tem mais 2 paus cá meio, que eles giram, tem um por cima e um por baixo, que um temos que pular e outro a baixar. Aquelas coisas que normalmente têm em parque de diversão. Ignorem que eu estou com meus lábios. Então, simplesmente estava lá de nada a pular, até que vieram assim os meninos mais velhos que eu. E um até conseguiu sair dessa. Tipo, ele estava sempre assim a parar as coisas. E uma coisa que me ensinaram no Karate e ainda me lembro é, nunca te metas com ninguém. Mas se alguém meter-se contigo, se eu não me engano, defende-te. Foi isso que eu fiz. Porque, tipo, aquele gajo, enquanto parava aquilo, porque tinha meninos pequenos, que os maiores normalmente pulam para a frente, certo? Ou seja, a coisa está aqui a girar, pulam e depois ainda vão para a frente. Mas os pequenos não, os pequenos só pulam enquanto aquele vai e cai no mesmo lugar. Claro. Então, esses meninos estavam-se a magoar bué. Saíram até 2 lá a chorar. E 3 magoados, se não me engano. Não. 2 chorar e o outro estava lá magoado, só que não saiu. E eu também... Sabe que normalmente o de baixo é para pular e o de cima é para ir por baixo. Também confesso que esta foi culpa minha, porque eu tentei dar um mortal por cima, só que mesmo nessa hora o gajo parou outra vez. Eu já tinha avisado que caí 4 vezes. Eu caí em cima daquilo, magoei-me moeda, tipo até raspei-me aqui todo. E depois eu falei assim, porque eu não sei que língua ele falava, ele não falava espanhol. Depois eu disse assim, fez assim. E depois, quando eu vi mais crianças sala já, porque ele continuava a fazer isso, porque eu estava assim em outras atrações e que é depois. Depois quando eu fui voltar para lá, eu vi outra vez ele fazer isso. E depois eu avisei-lhe mais uma vez, 6 vezes. E depois, quando eu ia pular outra vez, só que desta vez era o de baixo, eu ia fazer aquelas coisas que os gajos do judô fazem. Tipo, pular por cima e depois rodar. Então, fui fazer isso, só que eu fui fazer muito atrás daquilo. Por isso, quando ele parou, eu dei com a... eu tipo, torci assim um pouco o pescoço e ficou assim a doer um pouco. E depois eu empurrei ele assim, para! Assim, para, porra! E depois o gajo, assim, o que é que vais fazer? Acho que foi isso que ele disse, não sei. Depois empurrou-me de volta. Estão a ver o tornado kick? Digamos que ele ficou de costas, eu dei-lhe um tornado kick no Estou a brincar, tá? Foi na cabeça, tipo, ele estava assim, depois eu dei-lhe tornado kick, ele caiu no chão, que era de insuflável. Ele ficou lá assim a doer e depois o outro amigo ficou assim a rir dele e a olhar para mim. E eu traumatizei esse menino, tipo, ele nunca mais fez isso, pelo menos quando eu estava lá. E quando eu fui em outra atração, ele também estava lá. Ele antes tinha, tipo, ele tinha pulado, era assim uma atração que tipo, tem assim um puff em baixo. E vocês pulam lá de cima. Só que é um pouco mais baixinho. Se eu conseguir, eu mostro no final do vídeo. Se eu conseguir, né? Não sei, tá? E daí, quando era a minha vez de pular, tipo, a diferença da altura era assim, né? Ia dar um mortal. Só que daí, quando eu ia prestes a dar um mortal, o gajo passou-me à frente. Mesmo que eu bati. Mas depois dele bater... O gajo já estava lá a fila a esperar há muito tempo. Quando eu cheguei, ele assim, pode descer. Eu assim, será mesmo que eu traumatizei ele?
Porque, tipo, depois quando eu estava a pular, ele estava assim sem querer, tipo, nós fomos outra vez aquela coisa que ele estava sempre a parar. Ele sem querer caiu, tropeçou naquilo. E depois ele também parou, porque, tipo, não sei se vocês sabem, mas quando vocês caem em cima daquilo, aquilo para. Eu ia prestes a dar um salto, eu estava assim chateado, porque não era ele o único que estava a fazer. Só que depois, quando ele parou, ele já olhou para mim assim, desculpa. Eu acho que eu traumatizei mesmo ele. Tipo, e no final ele até decidiu sair. E eu estou a ver se encontro ele outra vez nas piscinas para ver se eu consigo pedir desculpas. Vou contar mais uma história também engraçada que aconteceu. Desta vez é com uma brasileira que está aqui sempre a seguir. Então, digamos que ela estava assim, eu estava assim a lhe mostrar umas coisas que eu faço do karatê, que ela estava a pedir para eu fazer. E depois tem assim uma mini pirâmide feita de, tipo aquele puff daquilo que eu estava a dizer, que eu ia dar mortal e quê. Então, só que era uma pirâmide, então era assim inclinada. E ela disse assim, consegues fazer um chute que tu metes o pé na parede e depois giras? Eu disse assim, claro. E depois eu fui fazer. Eu fiz o chute, caí para o lado e adivinham que estava mesmo a passar uma criança a essa hora. Eu caí para trás, a criança levou grande estalo e não chorou. Mano, a criança até riu assim. Mano, eu não estou a acreditar. Eu consegui traumatizar um que parecia ter 3 anos mais do que eu. Mas uma pequenita não consegui traumatizar. Como? Como é que isto é possível? A Espanha é mesmo estranho. E com 5 likes faço mais fofocas. Porque eu tenho aqui mais fofocas, mas não quero dizer tudo num vídeo, né?